E a Delegacia de Futebol e Eventos indiciou os jogadores que brigaram no Atletiba. Agora pela manhã, os jogadores do Atlético estiveram na DEMAF para prestar o depoimento e à tarde vão os jogadores do Curitiba. Você que nos acompanha no YouTube tá vendo as imagens aí dos jogadores atleticanos chegando à delegacia. Depoimento a portas fechadas, acompanhados do Alexandre Matos. E depois do depoimento dos jogadores do Atlético hoje pela manhã, o delegado Luiz Carlos de Oliveira, delegado da DEMAF, falou sobre o depoimento prestado pelos jogadores do Rubro Negro. Lamentavelmente, os jogadores têm que entender que Deus deu o dom a eles recebem um salário bastante compensativo, mas eles têm que saber que exercem uma função social mediante as pessoas que vão ao estádio. Não é permitido que se faça uma batalha campal incentivando a violência. Todas as vezes que nós tivermos acesso a vídeos ou a súmula de árbitro constatando, mesmo sem a nossa presença, nós tomaremos as mesmas medidas. Com referência aos outros torcedores, nós estamos com todos eles identificados e todos eles responsabilizados, principalmente no jogo onde houve a invasão de campo do Paraná Clube, onde vários torcedores invadiram e nós temos aí um termo circunstanciado realizado com quase todos identificados e responsabilizados. Aquele torcedor que invadiu já passou por uma transação penal, cumpriu pena no último jogo do Atlético, esteve presente aqui. Nós iríamos fazer, se fosse o caso, da representação por parte do goleiro Marcos, reserva do Curitiba, um outro TC de agressão. Como não houve representação, não houve possibilidade que nós fizéssemos. Essas as palavras do delegado Luiz Carlos de Oliveira. Quero agradecer aqui a Monique Vilela, né, nossa companheira jornalista, que cedeu as imagens e também a entrevista do doutor Luiz Carlos de Oliveira, o delegado da DEMAF, falando desse caso, né, as imagens com os jogadores chegando na delegacia para prestar o depoimento. Todos eles se reservaram ao direito de permanecer calados, né, não deram qualquer declaração, segundo o que o doutor Luiz Carlos também explicou, né, eles vão falar em juízo, porque agora deve ir para o Tribunal de Pequenas Causas, né, depois do termo circunstanciado. Lá vai haver uma junta de conciliação, enfim, pode-se fazer um acordo com a Procuradoria e o caso vai andar em relação ao enquadramento dos jogadores, né. Agradeço mais uma vez aí a Monique Vilela, nossa companheira jornalista, pela sessão das imagens e da entrevista com o Dr. Luiz Carlos de Oliveira. Monique que está sempre ligada aqui com a gente, acompanhando o nosso bate-pronto. E o Júlio Rutz já está lá na delegacia, porque os jogadores do Atlético foram convocados para aparecer hoje pela manhã e prestar depoimento. E os jogadores do Coritiba vão agora à tarde, né? O Fabrício Daniel, o Márcio Silva e o Aleph Manga, que foram expulsos junto com o Thiago Heleno, o Pedro Henrique, o Pedrinho, o Christian e o Davi Terans, na confusão que aconteceu durante o clássico Atletiba disputado semana passada. E o Júlio Rutz está lá na porta da DEMAF já esperando pela chegada dos jogadores do Coritiba, Júlio. É isso mesmo, Linhares, 1h mais 10, falando ao vivo diretamente aqui de frente da DEMAF, a Delegacia Móvel de Atendimento a Futebol e Eventos, aguardando então a chegada dos jogadores do Coritiba para esse depoimento convocado pelo delegado titular aqui da DEMAF, o Luiz Carlos de Oliveira. Só um detalhe, viu, Linhares, a respeito dos jogadores do Atlético que estiveram pela manhã, como vocês detalharam, os jogadores realmente permaneceram no direito de ficar em silêncio e estiveram acompanhados do CEO do clube, o Alexandre Matos, e também o diretor jurídico, o Rodrigo Gama. E o que o pessoal do Atlético e também do Coritiba questionam é o motivo dessa convocação, né? Dessa convocação aqui por parte do delegado Luiz Carlos Oliveira, já que tanto no Atlético quanto no Coritiba, o questionamento é de que esse episódio que aconteceu no Atletiba é de responsabilidade da justiça desportiva e não de ser levado às instâncias da justiça comum.
O delegado explicou bem aí, os jogadores vão ser enquadrados no artigo 137, né, que é o que prevê aí uma pena por conta de rixa, né, que é o que eles estão sendo enquadrados, né. Cabe aí no amplo direito de defesa eles apresentarem os motivos que não justifiquem essa ação aí da delegacia, né. A delegacia abre um inquérito, né, apura todos os fatos, vai encaminhar para a procuradoria, daí a procuradoria vai estudar o caso, vai oferecer ou não uma denúncia, né? Acontece isso na justiça esportiva e acontece isso também na justiça comum. Na verdade, os jogadores estão sendo convocados lá para ser responsabilizados, para responder pelos atos dentro do campo, a briga, né? E o jogador precisa entender também que de repente cabe aí esse enquadramento na justiça civil, né? É uma forma de é um caso inédito, de responsabilizar, né? De fazer uma forma de educativa, né? Vamos dizer assim, mas não vai resultar em muita coisa, né? Porque como pequenas causas, vai acabar tendo algum mecanismo ali de pagamento de cesta básica, alguma coisa assim, e eu acredito que ninguém vai se opor a isso para justamente fazer o assunto ser encerrado. Eu quero ver a DEMAF fazer isso na Suburbana, tá? Tem briga praticamente toda a rodada da Suburbana e nunca ninguém foi indiciado. Eu já vi até tiro. Não, aliás, isso tem que ser um método daqui para frente em todas as partidas, né? Independe do campeonato, né? Pelo menos que acho um que jogo o critério, como o Atletiba, é claro que a repercussão, né, acaba sendo mas se acontecer bem maior, lá em Cianorte e Maringá, se acontecer em Cascavel e Londrina, tem que ter o mesmo procedimento, né? Se a ideia é acabar através dessa punição educativa com as brigas entre os jogadores no estádio, então vai parar em um jogo pegando aí 9 jogadores, 8 jogadores como exemplo, né? E depois não aplicar essa mesma pena para os outros que repetirem isso, né? Então aí a questão é se a justiça vai ter estrutura para manter isso como um ato recorrente daqui para frente. Aí tem que valer para todo mundo, né? Lembrando que senão fica a coisa meio demagógica também, mesmo né? sendo uma medida, entre aspas, educativa, que essa é a intenção do delegado, mas daqui, se o jogador aceitar o acordo, ele não pode fazer acordo de novo durante 5 anos. Se ele acabar sendo reincidente, uma nova briga ou alguma outra confusão aí da vida civil, né? Quero ver quem é que vai ter coragem, tá? Não, eu acho assim, a consequência... Isso é ridículo, né? Desculpa, a consequência não vai ser das maiores. O que na verdade, acarreta esse problema aí é esse transtorno, né, que os jogadores viveram hoje pela manhã, de ter que sair lá do treino, pegar uma van do clube, ir até a delegacia, pra não falar nada, ficar lá, né, tendo que convocado para prestar um depoimento, né? É a chamada encheção de saco, né? Sendo ridículo ou não, como o Dalk acha na visão dele, eu quero ver quem vai ser o próximo brigão em qualquer partida de futebol que vai dar o primeiro gol. Vai brigar. Vai ter briga. Vai brigar. Não, acho que não vai acabar. Esse é o ponto, vai brigar. Você acha que os caras não vão pensar duas vezes antes de eu brigar? acho que isso é muito menor vai. do que ficar 10 jogos suspenso, né? E mesmo assim eles a grande questão entraram em confusão. É que assim, dentro do campo, o cara ele vai pensar em dentro do campo, ele vai pensar em defender a camisa que ele está vestindo. Ele não vai se lembrar das outras coisas. Não. Uma coisa é você indiciar um cara que espancou alguém na rua e daí o cara vai pensar realmente em brigar de volta numa balada, uma coisa assim. Agora, dentro do campo é uma competição. Existe briga em todos os esportes. E não tem ninguém que é indiciado, gente. Esse que é o ponto. Pra mim, é aparecer. É querer aparecer nesse caso. Né? Vai lá, pune quem precisa ser punido, principalmente os torcedores que invadiram, que não tem nada que invadir gramado. Pune, tira do jogo, como a DEMAF sempre fez, esse jogador aqui, ó, foi identificado, esse torcedor, perdão, foi identificado, não vai mais no estádio. Na hora do jogo ele vai lá, vai ter que se apresentar na DEMAF, beleza. Agora, punir jogador porque brigou, quantas vezes a gente já viu briga em estádio? Quantas vezes a gente já viu jogador saindo na mão? Não, e a minha preocupação é o seguinte... Mas também não dá pra normalizar, né, Dal? Normalizar, não. Banalizar, deixar... não, brigaram, tudo bem, enfim. Mas Tetê, faz quanto tempo que a gente não vê isso no Atletiba de acontecer? Nunca acontece, é difícil acontecer. A gente já viu várias brigas, no geral, assim. Mas, cara, essa foi uma coisa, é um acaso, acontece.
no próximo jogo não vai acontecer. No último não tinha acontecido. Exato. Entendeu? Então, acho que pra mim é uma medida extremamente cada jogo severa. É um jogo, cada jogo tem a sua própria história, né? Exato. Então, esse Atletiba teve essa história, o próximo não sabemos ainda, ele vai acontecer. Esperamos que não seja essa história. Mas, sim, claro, Senão vai ter todo mundo preso, né? Os clubes vão ter Faz que um time único. Time único. Daqui a pouco pode acontecer o seguinte, né? De ter uma determinação de que o jogador tem que sair preso do estádio, né? Por conta de uma Será briga. que o clube pode processar a polícia daí? Não sei, né? Pô, paguei Processar o 6 milhões Estado. do Kusevich aqui e tal. Como é que agora... Não posso O usar. Júlio Ruth está pedindo passagem de novo lá na frente da Demaf. Tem mais informações aí? Diz aí, Júlio. Linhares, só para reforçar, né? Então, os jogadores do Curitiba, aqui o Márcio Silva, também o Fabrício Daniel e o Aleph Manga, né? Os 3 que foram expulsos naquela confusão, são aguardados para essa audiência aqui na Demaf. Está marcada para as 2h da tarde. Em relação aí a possíveis penas, né, conforme o enquadramento no artigo 137, a perspectiva é de pena de detenção de 15 dias a 2 meses. Mas o que se fala é que deve haver a reversão, né, dessa pena para medidas sociais, como, por exemplo, até a Janaína destacou, né, a doação de cestas básicas. E o delegado, né, Luiz Carlos Oliveira, está sendo bem claro que ele quer aproveitar esse episódio do Atletiba para que sirva de exemplo, né, para que não ocorra em outras partidas futuras. É como se fosse um cantinho do pensamento, né? Vem aqui, vamos conversar, não pode mais brigar. Senta no milho, não pode né? mais, Ajoelha senta no no milho, milho. né? Então, mas isso aí talvez Meu tempo era ajoelhar no milho. resolveria dessa forma mesmo, né? Porque eu acredito que os próprios clubes também já fizeram isso, né? De chamar os jogadores para que esse tipo de episódio não se repita dessa forma, com essa gravidade, né? Porque obviamente que teve uma repercussão midiática muito grande e acabou manchando aí a história de um jogo que foi muito bom, né? Tecnicamente falando. Atletiba sempre tem uma história, né? Teve um Atletiba, uma época que cada time levava a sua bola, né? E aí o Atlético fez um gol com a bola dele. Aí o Coritiba pegou a bola dele para jogar e fez um gol. Então, cada vez que a bola entrava do adversário, os caras chutavam para fora do estádio. Era lá no Oreste Estácio esse jogo aí. E aí foi assim, o jogo foi 4-4, né? Mas cada time fez o gol com a própria bola, né? Então tem histórias e histórias no Atletiba.